Saudação, caríssimos e caríssimas, senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato e hoje nós iniciamos a nossa canção com um pouco de animação de Gonzagão, Minha Vida é Andar por Esse País, para ter um dia de descanso feliz. Por quê? Porque no mês de junho e julho eu não toquei um forró aqui para vocês, alguém já me chamou a atenção, então vou botar aqui, né, Vida de Viajante do Luiz Gonzaga. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa. Nesse ritmo a gente vai lembrar aí que o nosso país foi tarifado, querendo ou não foi, está sendo, mas não da forma que alguém pintou. Nós temos no país aí um certo deputado, licenciado, um deputado que está fora do país, vivendo não sei o que, né, o sonho dele de viver nos Estados Unidos, e ele fez uma promessa, um homem de oração, que só comeria chocolate, olha só que coisa terrível, se o Xandão, o Alexandre de Moraes, recebesse a sanção do Magníficos, né? Aquela sanção onde ele não pode ter conta, não pode ter patrimônio, não pode ter nada lá no EUA. O que promessa mais idiota. O camarada, ele sabe que o pai dele cometeu uma série de infrações, ele sabe que ele cometeu um montão de erro, aí vai, faz uma promessa dessa e chora, e o pior não é isso. De acordo com o Reinaldo Azevedo falou isso, eu estava assistindo o vídeo, falando que o nome da esposa dele é Heloísa, mas ele chama Adriana, com quem ele fez o voto. A promessa de não comer chocolate até... Gente, nosso país com ainda pessoas desempregadas, apesar que temos o menor número de desemprego no país, nosso país sofrendo todas essas situações que nós podemos dizer que existe, e o camarada lá preocupado em fazer voto, promessa de não comer chocolate se, vamos dizer assim, se o Xandão não receber a sanção X ou Y. Primeiro a gente tem que entender que essa lei é uma lei usada para punir ditadores, para punir pessoas que cometem uma série de crimes. Então, qual o crime do Xandão? O crime dele é que ele está sendo a ditadura de toga. Senhores, aonde tem ditadura, onde você pode vir para a rede social, você pode ir para as redes e fazer o comentário. Bom, aonde está o crime do excelentíssimo senhor Alexandre de Moraes, onde ele está apenas seguindo um rito jurídico? Nenhum dos presos, ou dos detidos pela acusação de golpismo, teve sua casa invadida pela madrugada. Nenhum deles sofreram torturas na cadeia de arrancar as unhas, ou tampouco receberam algum tipo de tortura de choque, coisas que o Jair Mentira Bolsonaro defendia na época da ditadura militar, inclusive valorizava isso e dizia que isso era bom. Agora está reclamando. Bom, essa é a realidade. Eu também quero lembrar aqui as críticas que eu tenho sofrido. Ontem eu compartilhei com alguns amigos do WhatsApp 2 ataques que eu recebi no meu blog, pessoas xingando, me falando besteiras e outras coisas mais, mas não vai ser publicado o comentário, não vou deixar eles me abalar, não vou me calar, mesmo que tentem me calar, e estão tentando isso de maneira indireta, já mandaram recado para mim lá no Facebook que eu tenho que ter uma autorização do bispo diocesano, Dom Gilson, para poder falar aqui com vocês no meu canal. Eu não tenho essa autorização, nem quero ter, não preciso ter, porque aqui é um canal privado. Na minha casa, no meu canal, falo aquilo que me cabe dizer, é lógico, com todo respeito a ele, a autoridade eclesiástica que ele ainda é, e a todos os demais clérigos da igreja, mas eu não posso ser omisso diante da denúncia de alguns casos que a gente cita aqui, né? O excesso, às vezes, de zelo, de poder que alguns querem ter. Mas olhando para o evangelho de hoje, evangelho do sábado da 17ª semana do tempo comum, onde nós lemos Mateus capítulo 14, versículo 1 ao 12, o relato da decretação de João Batista. Não é apenas isso, mas também é sobre o martírio dos nossos antepassados,
cristãos e também, por que não, João. E sobre atualmente esse sistema que se repete, sobre o preço de dizer a verdade sobre o mundo onde ontem, como hoje, a cabeça dos bons profetas é entregue em bandeja de conveniência. Lembrando que Leonardo Boff fala que as fogueiras da Inquisição passadas hoje são fogueiras virtuais e são fogueiras da moral. João, que foi silenciado porque sua voz incomodava ao Herodes, não por um erro, mas por uma fidelidade à palavra de Deus. Ele dizia ao poder o que o poder não queria ouvir. Ou seja, João desafiou. E João dizia isso: não te é permitido tê-la como esposa, quando ele critica Herodes. Em Mateus 14, versículo 4. Lembrando Levíticos 18, 16. Mas Herodes, como Pilato, depois deles é escravo da própria imagem, e João morre para que o palácio siga intacto. Ou seja, hoje ainda nós matamos virtualmente, matamos moralmente. Ainda existe aqueles que exercem cargo de ministro ordenado, que matam os seus fiéis porque o fiel não concorda com ele. Assim como Jesus será também entregue para manter o templo e o império. Jesus vai dizer que o templo será derrubado, irá fazer em 3 dias, lá em João 11, versículo 47 a 53. E o banquete de Herodes é uma paródia profana à festa da Eucaristia, ao sacramento, à mesa da Eucaristia. Enquanto no deserto Jesus parte o pão com compaixão, Mateus 14, 14 a 21, no palácio se parte corpos para manter as aparências. É uma celebração às avessas, a mesa das vaidades, dos convidados como cúmplices, uma dança que seduz e mata. Herodes, que gostava de ouvir João, mas prefere calar João do que se converter. Ou seja, como tantos que às vezes concordam com a minha fala aqui na rede social, que concordam com aquilo que eu às vezes comento aqui, mas prefere se omitir, e quando a gente conversa, fala, não, infelizmente, né? Ou seja, ele prefere a conveniência, ou seja, a curiosidade de ouvir João, e às vezes a curiosidade de ouvir minha palavra aqui, resiste no mesmo chamado, ou seja, é preciso uma mudança de atitude. João, né, que no contexto aí, não se soma a uma tradição de vozes que confronta o sagrado corrompido. Natã, diante de Davi, João, novamente ele vai questionar a autoridade como Natã, diante de Davi, em 2 Samuel 12, 10. Elias, diante de Acabe, em 1 Reis 18. Amós, enfrentando Betel, Amós 7, 10 ao 17. E Jeremias, denunciando a falsa confiança no templo, em Jeremias capítulo 7, versículo 1 ao 15. Ou seja, o profeta que questiona a autoridade é silenciado pelo toque da espada. Hoje também nós temos muitos Herodes, inclusive de batina, de mitra, de báculo, de faixa presidencial, já tivemos um. Também, uns, né? Também com um mandato de deputado, de vereador, alguns até sendo pastores também, que hoje eles preferem o púlpito, o palco, ao silêncio fecundo do deserto. A teologia da prosperidade, o clericalismo, a vaidade de muitos, a fé como mercadoria que muitos fazem, criando missas temáticas, culto temático, tudo isso é um novo nome da mesma lógica. Decapitam profetas e servem nas bandejas douradas das rodas de conversa quando falam da pessoa. João morre como viveu, de pé. Sua cabeça cortada grita contra a fé domesticada e revela que o reino não vem com espetáculo. Lucas capítulo 17, versículo 20. Mas através da fidelidade. E a fidelidade às vezes custa caro. Custa a nossa cabeça, porque também nosso emprego muitas das vezes. Custa a cruz, mas gera a ressurreição. E aqui a gente lembra de alguns que já morreram, dando a sua vida como sinal de vida. Dom Oscar Romero, fuzilado no altar, celebrando missa. Dorothy Stang, a irmã, assassinada com a Bíblia na mão. Todos esses Joões que hoje ainda tombam perante o sistema que nós conhecemos. Alguns morrem matados, morte mesmo de fato. Outros são matados na sua vida social, na sua vida ministerial e na sua vida pública.
e que Deus possa nos ajudar a ressuscitar verdadeiramente, a exemplo de Jesus de Nazaré, que é o nosso patrono, o nosso Deus, o nosso Senhor. Eu sou Daniel Nonato. Saudade, meu filho. Diga. Lula, Diga. olha o trem chegando na estação. Tá cheio de gente.